Quando a gente pensa em gêneros de filmes, a resposta vem rápido. Ação, comédia, terror, romance. Mas e se eu te dissesse que essas categorias dizem muito pouco sobre o que realmente move uma boa história? Existe uma outra forma de ver os filmes, uma forma mais profunda, que não olha só para o estilo visual ou o tom, mas para a estrutura emocional que guia os personagens e prende o público. Hoje, a gente vai explorar os 10 gêneros de Blake Snyder. Monstro em Casa. Esse gênero mistura 3 ingredientes simples, mas poderosos. Um monstro, que pode ser uma criatura, um assassino ou até algo mais simbólico como uma loucura ou um vício. Uma casa, ou seja, um espaço fechado onde os personagens estão encurralados. Uma nave, uma ilha ou um acampamento. E o pecado, algo que convida o monstro. Geralmente uma falha moral como ganância, orgulho ou descuido. No clássico Tubarão, o pecado é ignorar os avisos sobre o perigo em nome do lucro com o turismo. A ilha é a casa. O tubarão é o monstro. Não é sobre ser atacado, é sobre pagar o preço por uma escolha errada. A maioria dos filmes de terror nasce aqui, de Sexta-feira 13 a Pânico. E até Jurassic Park, onde o verdadeiro terror vem de brincar de Deus. É um dos gêneros mais antigos do cinema, e mesmo assim continua encontrando novas formas de nos confrontar. Mágica fora de controle. Sabe aquela história em que o protagonista faz um pedido e o universo resolve atender? É sobre alguém comum com uma frustração, que faz um desejo impulsivamente e uma força, mágica ou não, atende, mas sempre com efeitos colaterais e consequências. Em Click, o personagem quer controlar a própria vida e recebe um controle remoto que literalmente permite isso. No começo parece um paraíso, mas aos poucos ele percebe que está acelerando a sua própria existência, ignorando o que realmente importa. Esse gênero quase sempre termina com uma lição emocional clara. O personagem volta ao ponto de partida, mas agora é outra pessoa. Esse é um dos gêneros mais populares, e por isso seus traços se repetem com frequência. Jim Carrey, por exemplo, já estrelou 3 filmes com a mesma base: O Mentiroso, O Máscara e O Todo-Poderoso. Em todos eles, ele começa como um homem comum, frustrado com a própria vida, até que um desejo, seja ele consciente ou não, se realiza. A partir daí, tudo sai do controle, mas de forma hilária. Essa estrutura é perfeita para liberar o caos e, claro, dar espaço para o humor físico exagerado do Jim Carrey brilhar. O cara com um problema. Temos um protagonista comum, alguém como eu ou você, que de repente se vê em uma situação extrema, seja um desastre, um crime, um acidente. Algo que ele não causou, mas do qual precisa sair por conta própria. Em 127 horas, Aaron fica preso entre pedras e isolado. Mas o maior conflito não é físico, é mental. Ele precisa reavaliar a vida, enfrentar o medo e fazer um sacrifício brutal para sobreviver. Esse gênero fala sobre resiliência, e é sobre como momentos extremos revelam quem a gente realmente é. É uma categoria bem ampla, pode incluir filmes de ação como O Exterminador do Futuro ou Duro de Matar, onde o herói enfrenta obstáculos cada vez maiores para salvar o dia, mas também pode escorregar para o drama, como em Titanic, onde a luta é contra o inevitável e o sacrifício parte do próprio destino. O que define esse gênero não é o estilo visual, mas a missão. É sobre ultrapassar limites, enfrentar o impossível e pagar o preço por isso. A missão. Esse gênero gira em torno de uma busca, um prêmio a ser conquistado, quase sempre com um grupo em movimento, e uma mudança interior que acontece ao longo da jornada. Pequena Miss Sunshine é um exemplo maravilhoso. A família está tentando levar a filha para um concurso de beleza, mas a jornada revela rachaduras, dores e principalmente o amor. A história começa com um objetivo claro, mas termina com algo muito mais poderoso, uma nova forma de ver a si mesmo e aos outros. Embora os épicos medievais como O Senhor dos Anéis sejam os primeiros que vêm à mente, esse gênero vai muito além. Ele também vive em road movies, como Um Passo de Viagem e o próprio Pequena Miss Sunshine, e até em filmes de roubo, como 11 Homens e um Segredo. O que une todos esses gêneros é o grupo, a missão, seja atravessar o país ou planejar um assalto, e acima de tudo, as mudanças que acontecem ao longo do caminho. Garoto conhece garota. Apesar do nome, esse gênero não se limita ao romance. Pode ser sobre amigos, parceiros, até rivais. O que importa é uma conexão emocional entre duas pessoas diferentes, que só conseguem evoluir quando estão juntas. Sempre temos um par central e uma força que os une, um obstáculo que ameaça separá-los e uma transformação conjunta. Em Máquina Mortífera, temos 2 policiais opostos, com visões de mundos conflitantes, mas que só sobrevivem e amadurecem quando aprendem a confiar um no outro. Esse gênero fala sobre o que nos completa, e às vezes só crescemos quando deixamos o ego de lado.
Por isso, esse gênero é muitas vezes definido pelo romance, como em Uma Linda Mulher ou Como Perder um Homem em 10 Dias. Mas também pode surgir do companheirismo, como nos clássicos Buddy Cops. Em ambos os casos, a fórmula é parecida. No fundo, é sobre a conexão, sobre como duas pessoas improváveis acabam encontrando algo essencial uma na outra. Aleluia. Por amor ou por dinheiro. Esse não é um simples mistério do tipo, quem matou? É sobre descobrir por que alguém cometeu algo terrível. Em geral, temos um investigador puxando o fio da verdade, um crime com motivações profundas e um mergulho nas partes mais sombrias da alma humana. O horror em Seven não está no ato, está na ideologia por trás dele e no que ela revela sobre a sociedade em que vivemos. Essas histórias costumam terminar de forma amarga, porque às vezes, quanto mais a gente descobre, pior fica. A maioria dos filmes de detetive segue por esse caminho, uma investigação que no fundo é um mergulho na alma de alguém. Cidadão Kane é um ótimo exemplo, um marco do cinema que funciona quase como um estudo de personagem disfarçado de mistério. Mas nem sempre estamos do lado do detetive. Muitos filmes colocam a câmera do outro lado, no ponto de vista do criminoso. Obras como Lobo de Wall Street e Psicopata Americano nos fazem acompanhar quase torcendo por figuras moralmente falhas, e no processo expõe nossa própria hipocrisia. Mais do que o crime em si, o foco está na jornada que levou alguém até ali, e no custo humano disso tudo. O tolo triunfante. O mundo vê um bobo, mas nós, espectadores, sabemos a verdade. Forrest Gump não tenta ser herói. Ele só é puro, sincero, e por isso acaba tocando milhões de vidas. Esse gênero é um lembrete. A autenticidade pode ser revolucionária. Ninguém dá nada pelo protagonista, inclusive ele mesmo. Mas é justamente essa ingenuidade que aos poucos revela a força inesperada. Filmes como Forrest Gump e Rocky seguem essa estrutura. Personagens subestimados, ignorados ou até ridicularizados, que acabam vencendo por serem exatamente quem são. Não por se encaixarem, mas por se recusarem a mudar sua essência. Nesse tipo de história, o triunfo vem quando o mundo percebe o valor daquilo que sempre tentou desprezar. É uma vitória doce, porque mostra que às vezes o coração vence o sistema. Institucionalizado. Quando o protagonista está preso em um sistema e precisa escolher entre pertencer ou se libertar. Geralmente ele se encontra em uma instituição com regras rígidas. O personagem se divide e precisa tomar uma decisão sobre quem ele realmente é. Em Poderoso Chefão, Michael entra para proteger a família, mas aos poucos vira aquilo que ele mais temia. No fim, ele pertence ao sistema, mas perde a própria alma. Esse gênero fala sobre identidade, liberdade e sacrifício, mas principalmente sobre pertencer, e é o preço que se paga por isso. O protagonista entra em um sistema fechado, uma escola, um exército, uma empresa, uma prisão, e logo se vê diante de uma escolha impossível, se adaptar ou resistir. Filmes como Clube da Luta, Sociedade dos Poetas Mortos e Sonho de Liberdade mostram bem esse dilema. São histórias onde o conflito não está só entre personagens, mas entre o indivíduo e a instituição que tenta moldá-lo. Às vezes o herói rompe com o sistema, às vezes ele é engolido por ele, mas sempre fica a pergunta: até que ponto vale a pena abrir mão de quem você é, só pra fazer parte? Super-herói. Aqui não se trata só de poderes, mas de alguém extraordinário em um mundo comum. Um herói especial e um mundo que precisa dele, mas não o compreende. E sempre um antagonista à altura. Por exemplo, em Rei Leão, Simba foge de sua responsabilidade, mas o mundo precisa dele, e precisa que ele abrace quem ele é de verdade. E só quando ele aceita sua identidade, ele tem o poder de transformar o seu redor. Essa categoria é marcada por personagens excepcionais, e sobre o peso de ser diferente. Seres que carregam algo único, e por isso mesmo, vivem à parte dos outros. Os filmes de super-heróis inspirados nos quadrinhos são exemplos claros, que exploram o peso da responsabilidade que vem com o poder. Mas essa lógica também vale para histórias de gênios, reais ou fictícios. O Jogo de Imitação, Oppenheimer, Gênio Indomável, todos giram em torno de mentes brilhantes, muitas vezes incompreendidas, e da solidão que acompanha esse dom. Mas até mesmo monstros como Frankenstein entram nessa categoria, porque o que está em jogo não é só a diferença, é o que essa diferença provoca ao mundo à sua volta, e principalmente dentro dele mesmo. Rito de passagem. Nem toda história tem vilões. Às vezes o maior obstáculo é só viver. Mudanças inevitáveis, momentos difíceis e nenhuma solução mágica. Só crescimento. Em Lady Bird, a protagonista enfrenta inseguranças, conflitos com a mãe e o futuro incerto. E no fim, ela não vence, mas entende quem ela realmente é. Esse gênero é sobre aceitar que a vida não é fácil, mas ainda assim vale a pena. O tempo passa e ninguém sai ileso. É sobre crescer, mudar, perder a inocência, ou seja, amadurecer.
A protagonista começa num mundo familiar, mas é empurrada por uma realidade que exige amadurecimento. Não há vilões óbvios, nem heróis perfeitos, só o desconforto de quem precisa deixar algo para trás. Às vezes é a infância, às vezes uma ilusão. O que marca esse tipo de história não é a chegada ao destino, mas a travessia, e a certeza de que, depois dela, o personagem nunca mais será o mesmo. Blake Snyder, no livro Save the Cat, propôs algo simples. Em vez de rotular histórias pela aparência, vamos olhar para o coração delas. Esses gêneros nos mostram que por trás de cada enredo existe uma emoção guiando tudo. Um dilema, uma transformação, uma verdade universal. Se você escreve histórias, isso muda tudo. Se você só ama cinema, isso aprofunda seu olhar. Porque no fim, toda boa história já nasceu com o coração. A gente só precisa aprender a ouvir.